Olá, meus amigos, irmãos, que vocês estejam bem quentinhos, porque esfriou, né? Mas é gostoso, é aconchegante o frio. E mais uma vez, nosso encontro aqui, sempre gratificante para falar das coisas de Jesus, do Espiritismo, porque o Espiritismo não existiria sem Jesus, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, nós temos que entender todos esses mecanismos, né, do Consolador prometido, e aí sim entendermos, para entendermos, nós temos que observar os ensinamentos do Mestre Jesus, certo? Então nós vamos fazer a nossa oração de agradecimento por mais esse encontro, por mais esse instrumento que nos possibilita o acesso, de que nossos corações estejam sempre envolvidos na luz, no amor, no aquecimento da fé, na certeza de que não estamos sozinhos, que esses bons espíritos amigos estão sempre conosco, nos envolvendo, nos amparando, nos dando a certeza de que nós estamos no caminho certo, no caminho da luz, no caminho que nos conduz ao lugar onde Jesus nos indica. E é assim que nós agradecemos ao nosso Pai Celestial, a todos aqueles que se manifestam em nosso benefício material e espiritualmente. E assim, Jesus amado, nessa tua luz nós te agradecemos num único coração e pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Meus irmãos, há muito tempo eu estava lendo, né, o Evangelho, e uma parte do Evangelho me chamou a atenção e eu fiquei chocada, né? Como eu falei para vocês, eu vim de uma educação protestante e me chocou muito, porque eu tinha Jesus como aquele santo, como aquele ser que veio, né, para trazer a salvação e tudo mais. E quando Jesus, né, isso está relatado em Mateus 9, 57 em diante, e quando Jesus ele atraía todas as multidões, muitas pessoas, muitos que estavam ali queriam segui-lo, porque eu acredito que era empolgante, eu acredito que era assim, algo que não dá para explicar estar perto dele. E quando ele estava, né, numa dessas situações, Jesus olhou para ele assim, firmemente e falou: segue-me. E o rapaz estava ali, ele estava imbuído, ele queria seguir Jesus, mas aconteceu que ele tinha um problema. E ele vira para Jesus e fala: mestre, permita que eu primeiro vá e enterre meu pai. O pai dele tinha falecido. Jesus olhou para ele e falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos. E aí foi meu grande choque. Eu digo que foi meu primeiro choque com Jesus. Ele mandar o rapaz segui-lo e que os outros fizessem o serviço para ele, de funeral, né? E isso me marcou e como eu era adolescente, uns 15 anos, eu não pude assimilar essas palavras. Eu não tinha um entendimento. Porque, na verdade, né, o que Jesus quis dizer com isso foi: venha e deixe para trás tudo aquilo que não compete à vida. Então, nós vamos falar de vida, nós não vamos falar de morte. Jesus nunca olhou e viu a morte como um final. Nunca viu o fim de linha como a gente vê. Então, nosso mestre, ele nos traz essa preciosa lição nessa curta passagem, nesse versículo apenas, quando ele diz, né, que deixe os mortos enterrarem seus mortos e você vá e anuncie o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus, qual que é o reino de Deus? Vamos entender o que é reino. Reino é quando você desperta, é quando você acorda, é quando você floresce, é quando você expande a tua centelha. Isso é o reino.
Aí nós ainda temos uma deformidade de pensamento quando nós pensamos que quando alguém fala o reino de Deus está dentro de vós, você é Deus, você é a representação do Criador, a gente fala, nossa, quanta loucura precisando de hospício. Na verdade, é que nós não nos entendemos, nós não nos vemos, nós não nos sentimos, nós vivemos apenas para o exterior, nós olhamos apenas aquilo que está à nossa frente, aquilo que se dissipa, aquilo que, como disse ele mesmo, a traça corrói e a ferrugem consome. Para nós, a nossa visão ainda é muito estreita e Jesus veio para nos dar essa visão, para nos abrir todo esse panorama que está à nossa frente. Mas nós estamos presos ainda numa morte. Nós tememos, inclusive, o fenômeno físico e ele é natural. Mas vamos ver, né, o que Jesus vai falar, né? A respeito dessa passagem para aquele homem. E por quê? Não é descrito ali se o moço seguiu Jesus, provavelmente seguiu, porque logo na sequência vem os 72 discípulos que Jesus também faz a administração, mandando para todas as localidades para expandir, para falar sobre o reino. O reino é um novo tempo, o reino é uma nova era. O reino que Jesus fala é quando nós passamos a vê-lo, senti-lo e nos sentindo também. Então, é uma coisa assim que nós temos que fazer aqui, uma conexão. Quando Jesus disse para o rapaz, deixe que os mortos enterrem seus mortos, porque a maioria da humanidade, acredito que uma parcela restrita, está acordada. A outra grande parcela está adormecida, está estagnada naquela rotina, naquele viver, né? Eu vou viver hoje, mas estou pensando daqui a 15, daqui a 20 anos somente na vida material. E é nesse momento em que Jesus acena e nos mostra que aí são mortos. E na verdade, o que ele quis dizer para aquele homem era que ele tinha despertado, ele havia entendido a questão que Jesus tinha colocado naquilo que ele tinha falado, naquilo que ele tinha mostrado para aquele povo, a respeito da vida eterna. E aí Jesus, então, fala para que acordar, né, não é enxergar a vida além do horizonte, né, da nossa linha de visão, mas é ter essa visão vertical também. Hoje nós só temos a visão horizontal, mas temos que fazer sim esta visão também vertical, olhando para cima, para o alto, entendendo que nós somos criados não fadados a morrer, não fadados a não ter deixado a sua marca na criação, não é no mundo, é na criação. Nós somos elementos importantíssimos do universo. Somos nós que promovemos tudo o que existe no universo. A parte da inteligência ativa, porque nós sabemos que o princípio inteligente, ele vai estagiando, e aqui nós, no reino nominal, começamos então a trabalhar na grande obra da criação. E essa obra da criação, aqui no nosso mundo, ainda ela está muito aquém daquilo que deveria estar. Nós deveríamos ter já, dentro do tempo em que nós estamos transitando neste mundo, ter entendido que o nosso verdadeiro mestre é Jesus. E que a ele nós devemos ouvir, seguir e não ter medo de enfrentar os obstáculos da vida.
Porque o Consolador prometido veio nos trazer as informações de que nós temos sim um processo reencarnatório, mas nós podemos realizar a evolução. Nós podemos sair da paradeira, ou como Allan Kardec falava, né, daquele platô onde você não sai, ou estacionário, e nós podemos sair desse estado e seguir, e chegar no momento consciente de quem somos, do que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Nós temos um plano muito bem elaborado. Se esse plano não tivesse sido tão bem elaborado, Jesus não teria estado entre nós. Ele não teria, ele pessoalmente, nos trazido a sua mensagem. Tá certo? Não escreveu nada, foi escrito por outros. E tantos outros que escreveram, nós não temos acesso. Mas esses 4 evangelhos que nós temos é o bastante para nós termos uma ideia do que ele veio realmente fazer. Então ele veio para acordar os mortos. E os mortos somos nós. Somos nós que caímos nessa letargia e nós achamos, acreditamos que estamos vivendo, quando na verdade estamos nos iludindo, vivendo um sonho. Sonho acaba, realidade não. A realidade ela nos traz o quê? A consciência de que nós iremos melhorar cada vez mais. Como ele disse, não se surpreendam do que eu faço. Vocês podem fazer e muito mais. Evidentemente que no nosso patamar de evolução, evolutivo, nós podemos às vezes, né, fazer uma meditação ou fazer uma oração com conexão verdadeira. Mas na maioria das vezes nós estamos meio desligados, nós estamos com medo, então muitas vezes alegamos que nós não conseguimos nem fazer uma oração. E isso é o desligamento eu digo assim, do tronco, né, que nos dá a seiva, que nos dá o fortalecimento. E nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos dessa seiva de Jesus, porque essa seiva é a fé, essa seiva é a certeza, essa seiva é o nosso alimento espiritual. E quando nós estamos assim, mais preocupados com as questões que nos trazem medo ou até desconforto, automaticamente nós nos voltamos as costas para Jesus. Damos as costas para Jesus. Por quê? Porque lá dentro no nosso subconsciente nós nunca acordamos, continuamos naquele sono. Eu digo assim que muitas vezes se assemelha a quando você está dormindo e você acorda assim no sobressalto, aí você fala, ai, quero dormir de novo, e você prossegue naquele sono. Então nós temos esses laivos de acordamento e depois esse tempo de letargia, de sono, ou seja, de uma vida irreal. E quando Jesus ele vem proclamar a vida, que é a vida eterna, ele vem nos tirar dessa situação. Ele vem nos trazer o alento que precisamos. Porque, como diz Paulo de Tarso, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas não é a morte da matéria, é a morte espiritual. E olhando, né, acredito que nas altas hierarquias, principalmente onde Jesus predomina, com toda a sua visão de espírito elevadíssimo, ele percebe o quanto nós estamos ainda num sono, um sono perturbado. Se fosse um sono revigorante, talvez valesse a pena, mas é um sono perturbado, cheio de pesadelos, cheio de medos. Tememos a perseguição. Quando não estamos perseguindo alguém,
E é esse acordar que Jesus está nos concitando, está nos falando. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A partir do momento em que você acordou, você jamais voltará à letargia. A partir do momento que você abre os olhos, não. Quando você entende a mensagem do Mestre, você já não volta mais a dormir. Você pode ter o repouso, é diferente repouso de sono profundo. O repouso, ele faz o quê? Ele restabelece as forças. E o sono profundo, a gente sabe perfeitamente, por exemplo, hoje nós podemos entender no estado de coma, imobiliza. Vamos dizer assim, que a pessoa fica sem ação nenhuma. Então, nos olhares do altiplano, então nós estamos imobilizados. E acordar, como Jesus nos traz essa informação, é estar atento, é não estar morto, é estar vivo para a nossa realidade, para aquilo a que fomos convocados, para aquilo que o Criador nos destinou, nosso Pai, nosso Criador. E Jesus teve que vir pessoalmente para nos dar esse toque, esse alerta. E acredito que hoje nós estamos maduros o suficiente para saber que nós não temos para onde correr. Ou nós vamos para frente, ou então nós decidimos continuar mortos. Mortos para a realidade, mortos para a vida real. E essa vida é essa vida que Jesus nos fala, que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. E vamos desfrutar da vida. Vamos começar a fazer parte dessa criação ativa. Vamos servir como co-criadores. Hoje nós fazemos isso de uma forma muito inconsciente. Mas vamos arregaçar as mangas e falar, vamos, estou aqui para isso. Nós começamos a entender isso agora, o grande propósito da vida. Então nós não viemos aqui embelezar as ruas do planeta Terra, nós não viemos embelezar as praias do planeta Terra, nós não viemos aqui para festas, seja de casamento, de aniversário, seja festas de despedida, de fim de ano, não. Nós viemos aqui para algo muito maior. E esse algo muito maior requer que nós deixemos para trás aquilo que nos ainda amarra nessa nova visão que nós estamos desenvolvendo. Porque o mundo, ele nos empurra para essa realidade. Nós não estamos assim à mercê. Então, o mundo está nos empurrando para essa realidade. Então, hoje nós percebemos grandes conflitos de ideias, opiniões. Nós percebemos assim que nós não podemos confiar quase em nenhuma fonte, porque nesse momento não sabemos onde reside a verdade. Então, nós estamos no momento do quê? De acordar, de despertar. Despertar para a vida, despertar para a obra da criação que nós fazemos parte e somos o elemento importante. Porque nós podemos produzir com a nossa inteligência, com a nossa potencialidade. E nós não sabemos ainda, né, até qual é o nosso grau dentro desse cosmos. Então, vamos acordar. Eu sei que às vezes a gente tem uma vontade de dormir, não é? Olhando uma situação difícil, a gente quer dormir. Quer dormir e acordar e ver que está tudo resolvido. Mas não é assim, meus irmãos. Se fosse, seria fácil. Fácil continuar dormindo, mas eu digo que o importante é acordar. E nós veremos daqui a um tempo como foi difícil permanecer no sono, permanecer na morte. Então vamos viver.
viver a cada momento, viver a vida mesmo, na sua total extensão, saber perdoar, eu digo assim, degustar a vida. Quando fizermos uma oração, uma prece, sentir Jesus nos abraçando, nos envolvendo, sentir a espiritualidade amiga nos consolando, isso é bom. E eu digo que nós estamos no caminho da felicidade, porque esses são os primeiros passos. E nós estamos dando juntos. E, graças ao Criador, graças ao nosso Pai, aqui estamos, representando-o uns aos outros. Então, eu sou a representação dele e você é a representação dele. Então, nós nos congratulamos como filhos e irmãos. E é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Meus irmãos, chegou a hora então da nossa prece, da nossa oração, por todos os papéis. Digo que não só aqui comigo, mas no Consolador também, uma quantidade imensa de papéis, todos necessitados. E aqueles que nós sabemos que também estão necessitados e também nós que precisamos acordar. Então vamos nos unir em pensamento e coração, sentimento para as nossas vibrações, agradecendo primeiramente ao Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial, agradecendo Jesus, nosso Mestre, aquele que nos conduz pelas veredas da vida, e rogando Jesus que a tua luz possa se derramar em todo o orbe terrestre, em todas as localidades, nos continentes, nos oceanos, na atmosfera terrestre, Jesus, nos trazendo assim esse bem-estar tão grande de estarmos ligados ao teu amor, às tuas orientações. E permita, Jesus, que todos possam nutrir-se dessa luz, todos os povos, todos os dirigentes de nações, todos aqueles que estão adoentados, todos aqueles que estão transitando nas vias públicas sem um corpo material, perdidos, sofrendo, angustiados sem entender o que estão fazendo. Permita, Mestre, que essa luz intensa, esse amor, possa chegar a todas as crianças, em todas as condições, mas principalmente aquelas que foram abandonadas, aquelas que estão largadas nas ruas, nos faróis, aqueles irmãos nossos que estão também nesse momento tão perigoso, de risco, abandonados, dormindo ao relento. Envolva, Jesus amado, com a tua luz, o teu amor, todos os corações enternecidos que levam o cobertor, que levam a sopa para todos esses desvalidos que se esqueceram de si mesmo. Agora, Jesus, que a tua luz possa envolver todos os lares, todas as famílias, para que haja união, para que haja fortalecimento, porque assim se expande cada vez mais o amor. E que toda essa nuvem escura que atravessamos e que está sobre nós, que possa ser dissipada, Jesus, se transformando em chuvas de luz, chuvas de bênçãos. Que estejamos sempre atentos, Mestre, a tudo de bom que nos acontece e não nos amarrarmos apenas no negativo, naquilo que nós tememos que nos tire a vida. Que possamos saber, Jesus, lidar com a nossa vida física com toda a eficácia, mas Jesus nos proteja, porque ainda somos suscetíveis de tombos, de quedas, e sabemos que neste momento que mais necessitamos é a consciência de que você está ao nosso lado, nos amparando, nos erguendo de cada tropeço. E é dessa forma que nós pedimos, Jesus, que a tua luz envolva o nosso Consolador, nossa casa de oração, envolvendo todas as tarefas e atividades que ali existem, envolvendo, Jesus, todo o trabalho daqueles que no sábado ficaram ali recolhendo os alimentos para a doação, para quem necessita do alimento físico, numa maior expressão. Que a tua luz possa envolver cada um desses que contribuíram e que a tua paz, Jesus, se instale em nossos corações.
e que nós possamos ver a vida como você nos mostra. E assim seguramos nas tuas mãos, Jesus, e seguimos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai de infinito amor e misericórdia. Que a tua paz esteja em nós e que nós estejamos na tua paz. Que assim seja. É isso, meus irmãos. Então, hoje, a nossa conversa, o nosso encontro é esse. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, que tenham uma excelente semana. Beijos, muita luz.